do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11 é um dos capítulos mais importantes, não tem mais importante na verdade, né? Mas ele é de uma importância fundamental para todos nós. É o Evangelho que nos lembra, nos dá instruções sobre como compreender melhor e viver a lei magna, que é a lei do amor. A lei do amor, que veio primeiro por Moisés, nos mandamentos, como sendo o primeiro mandamento, que Jesus veio depois, acrescentou um pouquinho, e nós temos ali a lei magna, que deve iluminar todos os nossos passos nessa caminhada da vida, desta vida e das outras, né? Então, o capítulo 11 chama-se Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E esse capítulo começa, itens 1, 2, 3, 4, são trechos de Evangelho, de uma parábola e outros trechos de outras falas de Jesus, todas mostrando as leis do amor, as leis de amor faladas de formas diferentes. Aí tem uma pequena instrução, super importante, e em seguida, no item 5, nós temos o objeto do nosso estudo de hoje, que é com um título que me deixou muito intrigada: Dai a César o que é de César. Todos nós sabemos o que quer dizer isso, mais ou menos. Todos nós sabemos. Só que eu fiquei intrigada antes de estudar, antes de buscar uma pesquisa um pouco mais aprofundada, por que Kardec colocou esse capítulo justamente na lei do amor, junto com as leis mais importantes que a gente estamos aqui para aprender. No estudo a gente vai descobrindo, né? E aí, até o final dessa apresentação, eu desejo de coração que todos vocês também compreendam por que ele fez isso. Então, vamos pensar em que contexto histórico aconteceu essa fala de Jesus que nós vamos estudar hoje. Jesus andava pela sinagoga, sempre ia, e conversava lá, e teve algum entrave, alguma discussão de texto, onde ele colocou as suas opiniões, e isso gerou algum desconforto entre sacerdotes, toda aquela turma que frequentava lá a sinagoga. E Jesus, com aquela sabedoria toda e com aquela paciência que ele tinha para suportar aquela turma lá, ele tinha argumentado de uma forma que tinha feito todo mundo se calar, mais uma vez, né? Então, a turma estava meio bronqueada, e aí se retiraram e foram combinar alguma coisa. Por quê? Eles estavam sempre perto, porque sempre tentando pegar Jesus em alguma incoerência, em alguma falha grave com as leis deles e as dos romanos, não esquecendo que nessa época o domínio político era dos romanos, que pelas guerras dominaram toda essa região, né? E brigavam direto com os judeus, os líderes, porque eles cobravam tributos, impostos muito pesados da população por qualquer coisa. A gente não sabe muito bem o que é isso, né? Pagar imposto por qualquer coisa. Era assim nessa época. Os romanos não perdoavam. O negócio deles era dinheiro, né? E eles não davam muita bola para os fanatismos dos judeus, né? Para as religiões que tinham todos os tipos lá misturados, porque aquelas religiões ali eram locais de passagem, tinha gente de todos os lugares, e tinha opiniões diferentes, filosofias religiosas de todo jeito. E eles não davam muita bola para isso. Os negócios deles era dinheiro. E se a coisa estava em paz, melhor, que as pessoas viviam mais em paz, e produziam melhor, e davam mais dinheiro para eles, né? Então eles não queriam confusão. Então, mas esses judeus, eles implicavam com Jesus, eles precisavam pegar Jesus em alguma falha. Então Jesus tinha calado a boca deles, de novo. Então o que eles fizeram? Se reuniram e decidiram comprometê-lo no que ele dissesse. Vamos provocar para ver o que acontece. Então a fala que está no Evangelho, o texto do Evangelho diz assim: dependendo do livro, vocês vão ver palavras diferentes, mas dizem a mesma coisa. A história conta assim: então, retirando-se os fariseus, que estavam lá em embate com Jesus, decidiram entre si comprometê-lo no que ele falasse, no que ele respondesse. Juntaram-se aos herodianos, que era o pessoal que eram os partidórios do rei Herodes, para lhe dizer:
imagino eles chegando assim, com aquela cara de falso, assim, dando mais bonzinho, mas eu imagino, né? Vamos lá. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém dos homens, entre os homens. Jesus não discriminava ninguém mesmo, porque ele não veio para aquele povinho e só para aquele povo ali. Ele não veio só para quem era judeu como ele. Ele veio para o mundo inteiro, veio para todas as pessoas. Jesus não estava se importando se era rico, se era pobre, se era judeu, se não era, se era negro, se era branco, se era oriental. Não, isso aí não era problema para ele. Ele veio para todos. Aí eles perguntaram: dizei-nos, pois, qual é o teu parecer, qual é a tua opinião? É lícito, quer dizer, é justo dar tributo a César ou não? Quer dizer, pagar impostos a César ou não? Eles tinham muita raiva dessa situação, muita raiva. E eles até tinham formado um grupo, um partido, tipo um partido político, para lutar contra isso, contra os romanos. Eles tentaram algumas vezes, só que os romanos eram muito maiores. Aí arrasavam com eles e eles se recolhiam e continuavam pagando os impostos, né? Funcionava assim. Então a pergunta era essa: vejam que situação. Porque se Jesus respondesse: não é justo, ele ia contra o Império Romano, ia a favor dos judeus. Então os romanos que estavam por ali também, e opa, esse cara é revolucionário, tem que acabar com ele. Se ele dissesse: não, é lícito sim, aí os judeus iam dizer: não, esse cara está contra a gente, ele está negando a raça dele, ele nasceu judeu, sabe? Todo aquele papo. Então qualquer resposta que Jesus desse ia comprometê-lo. Então eles foram muito maliciosos, muito inteligentes para formar essa pergunta. Só que eles não estavam lidando com qualquer um, né? Então, como é que acaba a história? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda exigida para o tributo, o dinheiro que eles usavam, né? Aí estenderam a Jesus a moeda, que é essa, o modelo está aqui, é uma fotografia original, né? Essa aqui é uma moeda de ouro. Jesus pegou essa moeda que está aqui nessa figura aqui, mostra a cena no filme. Olha aí, peraí. Jesus mostrando a moeda para o fariseu, né? Então Jesus lhes respondeu: dai a César o que é de César. De quem é a figura? É do César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, não mistura as coisas. Ao ouvir isso, admiraram-se com a resposta e deixando-se retirar. De novo, ele fez todo mundo se calar. Quer dizer, ele não falhou nem com um nem com o outro, ninguém pode dizer nada dele. Mas Jesus não ia fazer uma resposta meio enganosa, meio dúbia, para deixar as pessoas confusas. Eles compreenderam muito bem o que ele quis dizer. E nós vamos tentar compreender melhor hoje, para nortear as nossas condutas daqui para frente e sempre. Jesus ensina com essa lição: então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele nos ensina o princípio da justiça e equilíbrio que deve reger o comportamento humano, que deve reger o nosso comportamento. Nós vivemos em sociedade, o ser humano vive em sociedade, é um ser gregário, ele precisa viver em grupo, né? E essa sociedade que nós vivemos é regida por leis. Nós temos pessoas que nos administram e que produzem essas leis, que são leis que equilibram a sociedade. Se não é perfeito, ninguém é perfeito, né? Então a nossa função seria talvez nos envolver mais, se a gente tem muitas queixas, e tentar mudar as coisas. Porque uma eleição daqui a pouco a gente vai poder transformar alguma coisa se a gente quiser, certo? Tá. Então assim, nós vivemos e precisamos respeitar as leis que regem toda a sociedade, certo? Então Jesus lembrou isso a todos nós. Porque a sociedade, quando as pessoas respeitam as regras,
a sociedade vive de forma mais equilibrada, certo? Mesmo pensando na família, se cada um tiver a sua própria regra dentro de casa, como é que vai ser isso? Eu só gosto de almoçar à 1h da tarde. Meu, cara, eu levanto cedo, só gosto de almoçar ao meio-dia. Já pensou que rolo cada um comendo no horário? Eu não como essa comida. Então eu tenho que fazer comidas diferentes. Então, assim, tem que ter uma regra que coloque a família num equilíbrio, concorda? Isso é coisinha simples, assim, mas todas as coisas que a gente faz que pode prejudicar o outro dá um conflito permanente, na verdade. Então, imagine isso num âmbito maior, que é a cidade, o estado, o país, né? Jesus nos ensina isso. E esclarece que é necessário atender às exigências de ordem material. Deus não tem nada a ver com aquilo que é material. Ele providencia as regras. Ele inspira para que as pessoas façam leis que sejam justas. Agora, o ser humano é ainda muito egoísta. Então, as leis às vezes favorecem mais a uns e menos a outros, não é? Isso não vamos discutir. Mas veja, se nós temos leis para obedecer, né? Que fazem parte do dia a dia de todas as pessoas que nos cercam também, todos devem obedecê-las, para que nós possamos viver em equilíbrio. Veja, nós estamos vivendo uma época difícil em que muita gente não está cumprindo com a lei para nada. Muita gente, muitas pessoas. Vejam quantas notícias policiais a gente ouve, quantos processos, quanto trabalho para a justiça, de pessoas que se negam a respeitar a lei, em qualquer coisinha, no trânsito, por exemplo, no dia a dia, os pais com os filhos, nós com o vizinho, com a comunidade. E Jesus também nos ensina e nos relembra que não devemos esquecer as obrigações que temos, morais e espirituais. Obrigações morais que temos com o outro e conosco mesmos. Com Deus e com o outro. Por quê? Nós estamos estudando um capítulo, veja, nós estamos tratando das nossas obrigações, porque Jesus disse, não, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas vejam a sutileza de Kardec colocar esse assunto no capítulo onde ele ensina e lembra e vai discutir durante o capítulo as leis do amor. Qual é a lei magna do amor? A lei primeiro mandamento. Como é que é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus chegou e colocou mais um pedacinho. E ao próximo como a nós mesmos. Tem a lei magna de todas, é amar ao próximo como a nós mesmos. E só fazer ao outro como gostaríamos que fosse feito a nós. Fechou. Então, nós não devemos esquecer as nossas obrigações morais e espirituais. Com Deus, com o outro e conosco mesmos. No momento em que eu falho com as leis dos homens, no momento em que eu furo uma sinaleira, que eu ando de carro pelo acostamento, que eu dou propina para um guarda, que eu sou um político e vou lá e pego o dinheiro que é de todos, dos impostos de todos, e boto no meu bolso para me divertir lá em algum lugar, não é? Que não estou colocando em função de toda a comunidade, que seria para isso. No momento em que eu falho com o outro, eu viro as costas para Deus, e eu assim não cumpro as minhas obrigações morais com quem me cerca, e muito menos com Deus. Jesus lembrou isso. Então, respeita o outro, respeita a lei, e me deixa, não esquece de mim, não esquece das minhas leis, das minhas regras, tua vida vai ser melhor. É isso que ele quis dizer, basicamente. Dar a César o que é de César significa a condenação. Ele foi muito claro, não vai pagar o tributo, tem que pagar. A regra é essa, não fui eu que fiz a regra, foram eles. Então, eles são mais fortes, maiores do que vocês. Veja, Jesus não estava fazendo interferência e mudando as coisas, não. Aquilo tudo acontecia também por vontade deles. Então,
Jesus, com essa regra, dar a César o que é de César, estava avisando que ele condenava, que é uma coisa importante, condenação de todo prejuízo moral e material que se possa causar a alguém. Está errado. Diante de Deus, de nós mesmos e do outro, da comunidade. Significa que devemos respeitar os direitos de cada um como nós desejamos sempre que respeitem os nossos. Significa também que nós devemos não esquecer jamais de cumprir os nossos deveres com a família, deveres morais, espirituais e deveres materiais, com a família, com a sociedade, que são todas as pessoas que nos cercam, na rua, no condomínio, na cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Todos somos irmãos, caminhando para o mesmo lugar. E nós temos um com o outro responsabilidades muito sérias. Nós sabemos disso. Porque quando a gente se sente prejudicado, a gente fica muito chateado. Então, se eu me sinto prejudicada e não gostei, eu não posso fazer para o outro. Não vou revidar. Não vou fazer a mesma coisa. Então, o cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, as autoridades e os indivíduos em geral. Todas as pessoas. Essa é a regra. E dar a Deus o que é de Deus significa o quê? Dar a Deus o que é de Deus. O que Deus quer? Deus quer que a gente compartilhe a pracinha? Isso é dos homens. O que Deus quer de nós é que nós acordemos e lembremos sempre disso. Cumprir as leis de amor, amar o próximo como a nós mesmos, não fazer aquilo que eu não quero para mim, que eu cumpra as leis de justiça, obedeçamos às leis. Eu estava pensando em exemplos simples para dar para vocês, né? Aí me lembrei, a corrupção já está uma coisa que a gente está desesperado já com tudo isso que a gente vê, né? Mas então vou falar de outras coisas simples que fazem parte. Por exemplo, o dinheiro de impostos que todos nós pagamos mantém, digamos assim, as praças. Digamos assim, todo mundo já deve ter ido passear, costuma ir passear lá no Parque Ramiro Riddiger. É um parque maravilhoso, não é? Muito bem. Ou a pracinha, a praça aqui, já tem um parque maravilhoso pronto aqui, que ainda não vai abrir por razões da construção da estrada, mas daqui a pouco vai abrir. Também vai ser lindo. Então eu chego lá nesse parque, que foi pago, construído com o esforço de todos nós, dos nossos IPTUs, os impostos que se paga aqui na cidade, comprando e etc. Aí eu chego lá e não gosto, não, esse orelhão aí é a coisa mais ridícula, eu vou lá e derrubo o orelhão. Eu não preciso de orelhão, tenho celular. Tá, e as outras pessoas? Aquele orelhão foi comprado, instalado com o dinheiro de todos nós. Não é só meu, é da comunidade. Então eu tenho obrigação de me lembrar e respeitar a justiça das regras que dizem que aquilo ali é de todos e que eu tenho que respeitar. Eu gostei dessa árvore, devia cortar, vou cortar, tá? Faz muita sujeira. Será que todo mundo pensa igual? Não posso chegar num lugar que é público e fazer o que eu quero. O lugar é de todos. Então envolve respeito a tudo, às autoridades, ao meu irmão próximo, a Deus, a natureza, que é onde nós enxergamos Deus. Eu tenho obrigação disso, de ter esse respeito, de cumprir essas leis, de amor, de justiça e de caridade. A lei de caridade é aquela que me coloca claramente que eu preciso ter um comportamento de bondade, de delicadeza, de educação com o outro. Não tem que chegar chutando o cachorro do vizinho porque eu não gosto dele, porque ele é barulhento. Não tenho esse direito. Eu tenho que ter um tratamento de bondade, de tolerância, de delicadeza para falar o que eu penso.
não tenho que agredir ninguém, não tenho que ter violência nas minhas condutas, porque se eu ter uma atitude violenta, eu vou gerar violência para mim de volta. Sempre lembrando da lei de causa e efeito, pessoal. Sempre lembrando da lei de causa e efeito. E tudo isso, cumprindo todas essas leis, certamente nós estaremos subindo na escala, nos aprimorando moralmente e espiritualmente, e cumprindo a lei do amor. Nós temos uma escala evolutiva. Essa escala evolutiva aqui, dessa forma colocada, é tão didática, tão fácil. Eu copiei de uma apresentação de um irmão, tá? Então, vocês viram, eu vi na internet, fala na internet. Eu usei o mesmo trabalho, que mostra a nossa escala evolutiva, a nossa escala espiritual. Quando nós somos criados, nós temos dentro de todos nós, desde que fomos criados por Deus, há milênios atrás, todo ser vivo, tem lá dentro um embriãozinho, um embrião de sentimentos, que se manifesta como nós fomos animais um dia, que somos da raça que veio dos animais, né? Que são os instintos. Os instintos dominavam todo o nosso comportamento e fizeram a manutenção da nossa espécie, nos mantiveram vivos, nos protegeram, porque o instinto faz isso, sentir a necessidade o medo, né? De se proteger, de lutar contra aquilo que te ameaça, na hora certa de fazer a reprodução para manter a espécie, tudo isso de forma instintiva. A gente observa isso em todos os animais. Nós um dia já fomos assim. Por que não somos mais? Pela nossa inteligência. Que todo o trabalho da nossa inteligência, do nosso intelecto, a gente foi domando esses instintos. Nós ainda os temos, só que completamente controlados, né? Por quê? Porque essa educação foi transformando esses instintos em sensações. Essas sensações, sempre evoluindo e sempre se transformando, se transformam e se purificando, são o que nós chamamos hoje de sentimentos. São esses sentimentos que nós já temos hoje em nós, todos os nossos sentimentos, que nós lutamos por purificar, estudando e procurando praticar as regras divinas. São esses sentimentos que nós procuramos melhorar a cada dia nos nossos comportamentos, na nossa convivência, através da instrução continuada. A gente tem que desenvolver a nossa inteligência. Fiquei muito feliz. Tem uma irmã que vem toda semana aqui. Aí eu esqueci o nome do senhor. Ademar. Seu Ademar. Seu Ademar vem sempre aqui. E eu converso com ele toda semana. Ele está sempre com um livro novo que ele acabou de pegar. Ele está lendo quase um livro por semana. Ou um livro por mês ele pega, no mínimo. Ele adora ler. E um homem que tem pouco tempo, que tem um trabalho pesado, mas não tem problema. A hora dele é a hora dele de ler e de se instruir. Vejam, ele aproveita a biblioteca, que está ali oferecendo sem cobrar nada. Então, o que acontece? Aos poucos, os sentimentos, pelo conhecimento, pelas ideias que a gente vai alimentando o nosso espírito, lendo, aprendendo, nós vamos nos melhorando. Para quê? A meta da nossa vida, das nossas vidas, da nossa existência é alcançar o amor. Mas o amor em plenitude, aquele amor completo, perfeito. Quando nós não teremos mais nenhum sentimento negativo. Nenhum sentimento negativo. Que nós não precisaremos mais perdoar ninguém. Porque nada vai nos ofender. Nada. Nós teremos só amor. E essa é a nossa busca. A busca da felicidade. O que é felicidade? É isso. Então, meus irmãos, a lei do amor é o que resume todo esse estudo desse capítulo 11. E é o que nos pede Jesus através dessa lição, que ele pede que nós separemos as coisas. Cumpre com as tuas obrigações com os homens e com Deus. Separa. Deus não quer dinheiro. Deus
não quer bens, Deus não quer nada disso. Quem precisa somos nós, para bancarmos a nossa estadia no planeta. Nós precisamos, mas nós não precisamos nos escravizar e prejudicar os outros por causa da nossa ambição, dos nossos desejos desmedidos, não é? É isso que Jesus está nos ensinando. Então, a regra do amor, a lei do amor máxima, diz assim: amar ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o outro, com o próximo. Quem é o nosso próximo? É o meu vizinho da cadeira? Não. São todos os irmãos do planeta. Alguns estão mais perto, tem outros mais distantes, mas todos são irmãos. E observando, pessoal, essa figura, vejam o que é amar o outro como gostaríamos de sermos amados. Olha que abraço. Essa moça é uma voluntária que trabalha na África, ajudando nos programas de saúde aquelas crianças esfomeadas e doentes que tem naqueles países que estão sempre em guerra por causa do egoísmo do ser humano. É um bebê que deve ter uns 2, 3 anos, porque eles não crescem, porque não tem alimento, né? Então eles são tudo pequenininhos. E ela está chorando, chupando o dedinho. E essa, olha o abraço. Quem não gosta? Isso é a expressão máxima da caridade, pessoal. Como Jesus pediu, sem discriminar, todos somos iguais. Nesse caso, ela está muito melhor, porque ela não tem essa dor toda, esse sofrimento todo. Então ela vai lá e consola quem está. Essa é a lição. Então, os efeitos da lei do amor, os efeitos da lei do amor. Quais são os efeitos da lei do amor? Em primeiro lugar, a fraternidade universal. O amor que a gente vai conquistando por todos e por tudo. Nesse abraço de mãos, né, nós temos todas as coisas de pele. E temos uma patinha de cachorro também. Né? Porque hoje em dia está todo mundo ligado mesmo, né? Por que essa patinha? Fiquei pensando, porque nós temos que respeitar a natureza também. Nós não podemos tratar um animal, porque ele é inferior, como se fosse uma coisa, um objeto, né? Tratar com respeito, sem exageros, mas com respeito, né? Então vamos ver, quais são os efeitos da lei do amor? A destruição do egoísmo. Ah, isso é bom, né? Por quê? O egoísmo é o culpado de todos os conflitos, de todas as guerras, de toda a fonte, de todo o desequilíbrio da humanidade. E se a gente aplicar a lei do amor no dia a dia, nós vamos conseguir destruir isso. Consequentemente, nós vamos melhorar a humanidade moralmente, partindo de nós mesmos. Eu não posso esperar para melhorar quando o planeta estiver em ordem. Não. O planeta não está mais em ordem porque a gente não começou ainda. Ou a gente está indo muito devagar. Então, vamos trabalhar. Outra consequência é a extinção das misérias sociais. Quando todo mundo for mais igualitário, que o egoísmo for diminuindo, eu vou conseguir dividir melhor tudo que é meu. As cidades vão dividir melhor, os estados vão dividir melhor as riquezas, as oportunidades, as possibilidades. Todos terão as mesmas, talvez, melhores chances, né? E todos vão se educando melhor e vão conseguindo uma situação melhor, de mais igualdade. E, finalizando, efeito pleno, a felicidade durante essa vida. Porque se nós conseguirmos praticar um pouco mais essas regras que Jesus nos ensinou, certamente nós não vamos esperar para ser feliz um dia. Não, a gente vai vivendo a nossa vida de provas e expiações mais leves, mais felizes. A felicidade não é meta, a felicidade é o caminho. Vamos caminhando rumo a esse amor pleno que a gente mostrou lá naquela escada, mais felizes, sabendo, com confiança, praticando as regras, para a gente poder realmente tornar a caminhada mais leve. Isso é uma escolha nossa. E o Espiritismo contribui para isso. De que forma?
contribui para que a lei do amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos mais rapidamente sentidos. Pessoal, a lei do amor está toda ela contida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu convido vocês a fazer o estudo desse texto do capítulo 11 nesse fim de semana, em família, sozinhos, como for melhor. Às vezes lendo a cabeceira de algum parente que está doentinho, ou na visita ao asilo, quem sabe lá nos acamados, chegar lá e ler um trechinho do Evangelho para eles, para levar um pouco de alento, de consolo para esses espíritos que estão nessa reta final, né, dessa caminhada, nessa encarnação, e precisam tanto de um pouco de consolo. Tá, meus irmãos? Que vocês tenham realmente plantado boas sementes no coração e que nós possamos ter uma ótima semana pela frente.